A Ucrânia é um país da Europa Ocidental. Já pertenceu à União Soviética, conseguindo a independência em 1991. A história da Ucrânia é dividida em 4 eras. Diferentes partes da Ucrânia foram ocupadas antes da Era de Cristo. No primeiro milênio depois de Cristo, esse território não escapou de invasões. Godos, hunos, búlgaros e magiores foram alguns povos que invadiram esta região. Os bárbaros eram atraídos e utilizaram a Terra Roxa, que é uma terra muito fértil. Entraram em guerra contra os árabes e gregos, e por possuírem um ótimo exército, conseguiram vencer a guerra e ganharam o domínio do Mar Negro, que passou a se chamar Mar Ucraniano. Essa era terminou com a chegada dos príncipes vikings. Durante o século X e XI, o território da Ucrânia tornou-se o centro de um estado poderoso e prestigioso na Europa, cuja capital se chamava Kiev. Os 3 príncipes unificaram o país, mas um dos príncipes declarou guerra contra os outros para possuir todo o território. Ele ganhou e criou o Principado de Moscou. A Polônia dominou a Ucrânia, impôs a sua religião, o catolicismo. A elite aceitou se converter, mas as classes baixas não, e procuraram os guerreiros cossacos, ortodoxos, para expulsar os poloneses. Eles conseguiram e libertaram a Ucrânia, mas a liberdade durou pouco. A União Soviética foi criada e a Ucrânia ameaçada. Depois de várias guerras, a Ucrânia voltou a ser dividida, a maior parte no centro e no leste. Transformou-se na República Socialista Soviética Ucraniana, que posteriormente seria unida à União Soviética. A industrialização soviética teve início na Ucrânia. O país tinha que fornecer matéria-prima para a URSS, até completarem as suas impossíveis cotas de produção, tendo em vista que os integrantes das fazendas coletivas não estavam autorizados a receber grãos. A fome tornou-se generalizada. Os ucranianos apoiaram os alemães, pois acreditavam em melhorias na qualidade de vida e na libertação do regime soviético. Mas os nazistas só mantiveram o regime da União Soviética, acrescentando o genocídio dos judeus e deportação para a Alemanha. Trabalho. Assim, a maioria da população deixou de apoiar os nazistas. Em 2013, o presidente da Ucrânia recusou um acordo com a União Europeia, causando manifestações das oposições e da parte da população. Os protestos foram violentos e deixaram mortos. Em 2014, o presidente foi retirado do cargo e novas eleições foram convocadas. O novo presidente foi escolhido no primeiro turno e assinou o acordo com a União Europeia. Os gagauzes são um povo de língua turcomana e majoritariamente cristãos ortodoxos, provenientes da região da Gagáusia, na atual República da Moldova e do sudeste da Ucrânia. Os godos da Crimeia eram os integrantes daquelas tribos góticas que permaneceram nas terras em torno do Mar Negro, especialmente na Crimeia. Foi a menos poderosa, menos conhecida e quase que paradoxalmente a mais duradoura das comunidades góticas. Os gregos pônticos consistem de descendentes gregos e falam o dialeto grego pôntico, uma forma distinta da língua grega padrão que, devido ao afastamento, teve um processo de evolução linguística diferente da do resto do mundo grego. Os Hutsuls são um grupo de montanheses ucranianos e são amplamente conhecidos pelo seu artesanato, como, por exemplo, esculturas de madeira, trabalhos em latão, tecelagem, cerâmica, decoração de ovos. Os moldávios são uma população indígena do território do antigo Principado na Moldávia, que hoje é predominantemente dividido entre a República da Moldávia, a região romênia da Moldávia e pequenas partes da Ucrânia. Os russos da Ucrânia formam a maior minoria étnica do país. Created using Powtoon.